Olá, pessoas! E aí? Alguém por aí? Hoje a gente vai ficar sem música porque eu tô subindo essas lives pro canal do YouTube e o YouTube já me deu uma bronca na live passada porque tinha muita música e falou que eu tava ferindo alguns direitos autorais e etc. Então, dessa vez vai ficar sem música. E tá muito quente por aqui. Imagino que no Brasil já esteja bem fresquinho. Eu já tô sentindo falta do inverno. Já tô sentindo saudade do inverno. E é isso. E hoje eu quero conversar com vocês um assunto inusitado, que é inusitado assim, né? Mas a gente tá falando de Itália, não é tão inusitado, porque hoje é dia de Santo Antônio de Pádua, que é a cidade que eu moro. Então, eu tive uma conversa com uma das tutoras, né, de cachorrinho que eu passeio, e aí me deu a ideia de fazer essa live, porque eu acho que eu não sei se é um assunto que pode gerar curiosidade, mas para mim gera, que é um pouco da diferença da cultura religiosa, da cultura católica e cristã aqui da Itália e aí no Brasil. E aí eu aproveitei o mote de Santo Antônio para falar um pouquinho sobre isso. E aí vamos esperar só um pouquinho, ver se entra mais alguém. E aí a gente conversa um pouquinho, né, sobre essa ideia, né, de um pouco religião. Vou falar um pouco de religião aqui hoje, mas nada polêmico. E nossa, gente, tá muito quente. Eu acabei de fechar a casa para diminuir o barulho dos sinos, principalmente, porque hoje, como é aniversário do santo, tá tocando sino, eu acho que, sei lá, de 15 em 15 minutos e eu acho que ia atrapalhar um pouquinho a live. Bom, vamos esperando um pouquinho, deixa eu só ver aqui que a produção tá me chamando e a gente já começa a conversar. Quem for chegando já vai deixando um oi aí. E me contem como é que estão as coisas no Brasil, como é que tá o tempo. Aí em Juiz de Fora já tá fresquinho, já tá gostoso, já tá aquele tempo super bom de ficar em casa, aproveitar esse resto de lockdown para ficar dentro de casa. E aí também, sobre a live, depois vocês podem dar uma olhadinha nos destaques dos meus stories, que tem 2 destaques sobre Pádua. E aí eu mostrei um pouquinho como é que é a igreja, falei um pouquinho sobre essa questão também lá. Mas não pode, a gente não pode filmar dentro da igreja, fotografar dentro da igreja, nem nada disso. E eu costumo respeitar quando tem essas questões. Eu não gosto de tentar fazer as coisas escondido. Então eu acabei não filmando nem fotografando, mas é uma das igrejas mais bonitas que eu já conheci. Se a gente pensar na igreja quase como um museu, né? Ela é uma igreja muito, muito bonita e eu realmente acho que vale a pena. Já é a segunda vez que a gente vai, porque é a segunda vez que a gente pega num período de gratuidade. E a gente aproveita para conhecer as coisas também, né? Porque é um pouquinho caro, são 10 euros o ingresso, mas ele engloba tudo. São 2 museus e mais a própria igreja e o sepulcro do Santo Antônio com as relíquias, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente o que é isso. Mas vale muito a pena, já deixo aqui logo o recado que se vier para a Itália, se vier para o norte da Itália, Pádua é uma cidade que precisa vir passear, que é maravilhosa. E ela está muito perto de Veneza e é muito mais barato do que Veneza para você ficar, por exemplo. E
tem essas coisas lindas para se ver, né? Então, bom, por que Santo Antônio, né? De onde eu tirei essa ideia de falar de Santo Antônio? Quem me conhece, a maior parte das pessoas que me seguem por aqui, que me conhecem um pouco mais, sabem que apesar de ter crescido como católica, eu não sou nada praticante. E hoje em dia eu até não me considero católica nem cristã, na verdade. Mas cresci coroinha de igreja e tudo isso, então eu tenho como minha base cultural, minha base educacional, estudei a vida inteira em colégio de freira, então eu tenho um carinho muito grande por essas questões, né, católicas e tal, né, adoro freiras, as irmãs, então eu tenho esse carinho. E a cidade, minha cidade de origem, também a maioria das pessoas que estão por aqui conhecem que eu sou de Juiz de Fora, nascida e criada em Juiz de Fora, e o padroeiro de Juiz de Fora é Santo Antônio. E eu acabei me mudando para a Itália, para uma cidade que o padroeiro também é Santo Antônio. E eu me liguei disso, assim, agora, conversando com essa amiga. E eu saí de uma cidade do Santo Antônio e vim para outra cidade do Santo Antônio. Então, que interessante, que conexão, né? Que conexão maluca. E aí ela até falou, vai lá, pede para Santo Antônio te ajudar e não sei o que e tal. Aí eu falei, sim, né? Você tinha que vir para Pádua, não tinha jeito, era seu destino vir para Pádua, que era Santo Antônio que estava te chamando. Aí eu achei até engraçado isso. Mas Santo Antônio, né, ele não é italiano, apesar dele, né, os restos mortais dele estão aqui, enterrado aqui. Ele fez boa parte da sua vida espiritual aqui, apesar dele ter peregrinado muito pelo mundo, mas boa parte da sua vida espiritual foi aqui em Pádua, aqui na Itália, principalmente aqui em Pádua, e foi onde ele morreu. Então tem também um simbolismo grande em relação a isso. Ele nasceu em Portugal, então, em 1195. Existe uma hipótese que foi mais ou menos pelo dia 15 de agosto, mas até os calendários eram diferentes, então não tem como saber exatamente a data de nascimento dele. Ele era filho de pais nobres, né? Então ele não era uma pessoa do povo, ele era nobre. E ele foi batizado como Fernando de Bulhões, né? Então ele não era Antônio, isso também é interessante. O Sérgio até me perguntou, mas ele não era Antônio? Aí a gente lembra das questões monásticas, que quando você profere seus votos, né, monásticos, você abdica do seu nome de batismo e adquire um novo nome, até para não ter problemas de herança e etc, né? Quando morreu, tudo que você conquistou vai ficar para a igreja e não para sua família. Tem esse lado também. Então é interessante, né, essa troca de nome aí do Santo Antônio. E aí no Brasil também a gente conhece como Santo Antônio de Pádua, né? Santo Antônio de Pádua. Mas em Portugal ele é conhecido como Santo Antônio de Lisboa, porque ele nasceu em Lisboa. E a gente foi na igreja de Santo Antônio quando a gente conheceu lá também em Lisboa, mas é uma igreja bem mais simples do que a igreja aqui de Pádua. É bonita também, vale a pena conhecer e tal, mas a daqui é incrível. É realmente uma igreja muito, muito bonita. E ele começa a sua vida monástica com 15 anos, então bem cedo ele já parte para peregrinações, né? Ele era franciscano. E depois de 20 anos é que ele vem para a Itália e passa o resto da vida aqui na Itália. E aí ele morre em 1231. E no local de morte dele, ele estava vindo de uma cidade aqui pertinho, que chama Campo San Piero, para chegar em Pádua, até para chegar no monastério que ele morava em Pádua, e aí ele morre no meio do caminho, que é exatamente o bairro que eu moro hoje. Então são várias coincidências envolvendo Santo Antônio e a minha presença aqui na Itália. Então ele morre aqui em Arcella, que é onde eu moro, e onde ele morreu foi erguido um novo santuário, que também é uma igreja bem bonita. É uma igreja que eu passo mais vezes e acabo frequentando, entre aspas, mais, né? Sempre que ela está aberta eu entro, dou
uma entradinha, porque eu gosto de igreja, eu gosto de entrar em igrejas. E é também uma igreja bem legal, bem bonitinha. E aí, como ela não é a igreja principal de Santo Antônio, aqui na Itália, aqui em Padova, ela é conhecida como Santo Antonino, né? Que é o Santo Antôniozinho, que é a igreja menor de Santo Antônio. E ele está sepultado, então, na igreja de Santo Antônio, que aqui em Padova ela se chama simplesmente Il Santo, que é exatamente o próprio nome da live. Porque o Santo Antônio aqui, ele é tão importante, tão presente na cidade, que não precisa nem falar qual é o nome do santo a que se refere aquela igreja, né? Porque é a igreja do santo. Qual santo? Só pode ser o Santo Antônio. Então, por isso aqui é chamado de Il Santo. E aí é legal porque Padova tem até esse ditado sobre Padova, que é prato senza erba, santo senza nome e café senza porta, que é relativo ao prato della valle, que antigamente ele não tinha grama, né? E prato quer dizer jardim, né? Mais ou menos. E ele não tinha grama nenhuma. E hoje tem. Mas aí por isso prato senza erba, santo senza nome, que é exatamente o Santo Antônio, que ele não precisa de nome, ele já é o santo, né? Mais importante da cidade. E o café senza porta, que é o café Pedroche, que tem no centro da cidade, que é também o café mais antigo, mais importante, que durante um bom tempo também ele não tinha portas, né? O café Pedroche, ele ficava aberto. Hoje em dia já não fica mais, hoje em dia ele tem porta, porque, né, infelizmente, questões da vida moderna chegam aqui na Itália também, né? Apesar da Itália estar ainda em 97, mas outras questões chegam até aqui. Então o café Pedroche hoje fecha. E era um café que recebia estudantes, então ele era um café meio do povo, assim. Mas hoje não, hoje é um dos lugares mais caros para se comer. E aqui, né, o que o Sérgio tá lembrando, ele funcionava 24 horas por dia. Então, por isso também, né, senza porta. E aí tem esse ditado sobre Padova, né? Então, só para vocês terem essa ideia. Ele, aqui o Sérgio está comentando que ele era frequentado pelos alunos da universidade, e porque ele fica muito próximo à Universidade de Padova. Né? E aí só um detalhe também sobre Padova. A Universidade de Padova é a segunda universidade mais antiga da Europa, só perde para a Universidade de Bolonha, que é aqui na Itália também. Então tem esse aspecto cultural legal aqui de Padova também, né? De ser uma cidade universitária. É outra coincidência com Juiz de Fora, que Juiz de Fora também é uma cidade que gira ao redor, né, da universidade, como a gente sabe. A igreja, né, de Santo Antônio, ela não é a Catedral de Padova. A Catedral é uma outra igreja também muito bonita, mais antiga até do que o Santo. Mas o Santo é uma das maiores igrejas da Europa. Ela realmente é muito grande e muito bonita. E a gente nem acha que ela é tão grande porque a fachada dela é só uma parte, né? Ela tem 2 claustros lá para dentro, então a gente vê um pedaço da igreja e ela vai andando lá para dentro, para a lateral, e ela é muito, 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 muito grande e muito bonita. Eu já falei algumas vezes que ela é muito bonita. É a Universidade das Escadas Illuminati? Não sei disso. Você sabe disso, Sérgio? Por que Illuminati, João Paulo? Que história é essa? Eu não sei, não. Aliás, eu acho que eu nem nunca vi a escadaria da universidade. A gente só entrou na parte térrea mesmo. Não sei. Eu acho que não é não. Talvez seja Bolonha, não sei. Depois você me explica melhor que história é essa de Illuminati, porque não sei o que é isso, não. Bom, então, e aí, voltando um pouco à Basílica, né? Voltando um pouco ao Santo, não é a Catedral de Padova,
Mas ela é a igreja mais importante de Pádua, sem sombra de dúvida, porque é a mais frequentada, tem peregrinação para cá, então ela é que mais recebe visitantes, mais recebe peregrinos. E é interessante, e a gente viu isso ontem, a gente foi lá ontem, né? É interessante, a gente viu isso ontem, que tem até pessoas que não são católicas e vão. Então a gente viu alguns indianos lá indo prestar homenagem ao Santo Antônio. E eu fiquei sabendo também que muitos africanos vão prestar, que não são católicos, né, no caso, vão também prestar homenagem a Santo Antônio. E muçulmanos também, né? E Pádua é uma cidade que recebe muito imigrante, então é interessante pensar que mesmo pessoas de outras religiões e de outras fés têm um certo carinho, um certo apreço pelo Santo Antônio. Porque durante esses 20 anos de peregrinação, ele fez muitos trabalhos na África e na Ásia, ali no Oriente Médio, então, e na Índia, então parece que deixou uma boa imagem, diferente de alguns outros cristãos, e a gente pode pensar, inclusive, nas cruzadas e tal, que não fizeram uma boa imagem. Mas parece que as pessoas têm um bom apreço em relação a ele, tá? Bom, na igreja é onde ele está sepultado. E assim, eu dei uma pesquisada ontem e a gente não conseguiu entender direito. Mas existe agora, e é recente, foi descoberto na década de 80, algumas relíquias do Santo Antônio. Acharam uma caixa com várias coisas dele, que estão expostas hoje em dia lá na igreja. Mas ela não está sempre exposta, está exposta agora porque é época do aniversário, mas nem sempre ela está por lá. E entre essas relíquias tem algumas partes do corpo, e isso eu acho muito curioso, até um pouco, eu não vou dizer macabro porque não gera medo, mas é uma coisa assim, né, de adoração dos mortos que acontece, né? E tem o maxilar inferior, a língua e as cordas vocais. Então parece, o que eu consegui entender por alto, é que em algum momento assaltaram o corpo, né, para roubar essas relíquias para levar para um outro lugar. E isso era muito normal na Idade Média. Inclusive tem um livro do Cornell, tem uma trilogia do Cornell, que é a trilogia do arqueiro, que ele fala muito sobre relíquias de santos. Então que o pessoal, assim, sei lá, tem a mão do santo, então arrancava um dedinho e ia um dedinho para cada igreja. Então a igreja, ela tinha uma relíquia daquele santo, um pedacinho do santo lá. Ou roupa, pano, etc. E deu para ir assim, e estava exposta, né, a língua, o maxilar e a traqueia, as cordas vocais, a parte interna aqui do aparelho fonador, né? Então tinha essa parte toda aqui. E a gente viu, tá lá meio mumificado, né? Tá dentro de um vidro, um lugar hermético e etc. Mas não deixa de ser um pouquinho bizarro e as pessoas se emocionando vendo, tinha gente meio que chorando e tal. E eu acho, no mínimo, curioso esse negócio. Mas aí, mais uma curiosidade, né? Se você quiser ver também. E na catedral também. A catedral é... Não é na catedral. Não, eu acho que é assim na catedral, que é... Eu esqueci o nome da santa. O Sérgio vai me dar a cola já aqui no chat. E também ela tá lá, né? E aí também tá no vidro, porque tem aqui toda aquela questão de que muitos santos, eles não se decompõem, mas eles ficam mumificados, então eles ficam num caixão hermético e tal. E aí também dá pra ver lá a santa, que eu esqueci agora o nome dela. Eu tô com a Anunciata na cabeça, mas não é. Santa Maria Assunta, isso. Santa Maria Assunta. Bom, e assim, gente, a Itália é muito católica, muito. A gente acha que o Brasil é um país, né, muito cristão, muito católico, que tem muita igreja. E eu que sou de Minas, a gente tem muita igreja em Minas, né? A gente, quando vai para cidades históricas e tal, a gente tropeça em igreja.
mas aqui tem muito, muito mais. E o italiano, ele realmente vive, eu não vou dizer nem a fé católica, ele vive a cultura católica. Então, você não tem só o seu aniversário aqui, não se comemora só o seu aniversário. Comemora o aniversário e o dia do santo do seu nome. Então, se você chama João, você vai comemorar o seu aniversário no dia do seu aniversário e no dia do São João você vai comemorar de novo e você recebe presente, a família faz festa e tudo isso. Isso é um ponto interessante da cultura, do quanto a cultura católica é importante para o italiano. E além das festas católicas, que são festas que são muito levadas a sério, e de comemoração familiar, e de ficar horas na mesa, aquilo que a gente tinha conversado na live passada sobre comida, também vai acontecer dentro da tradição católica, né, que o país tem e tudo mais. Isso, onomástico, isso mesmo, Fê, é muito legal isso. Eu não sabia que isso existia até começar a me preparar para vir para a Itália e tal, e aí eu descobri que existe isso. E aí, por isso também, diferente do que a gente vê em cidades históricas do Brasil e que eu vi aqui na Europa em outros países, em Portugal e na Espanha, que também são muito católicos, mas eu acho que são menos do que a Itália, eu até hoje não tive que pagar para entrar em nenhuma igreja. As igrejas, elas geralmente estão abertas, com acesso ao público. Sempre tem, eu sei lá, acho que 90% das vezes que eu entrei na igreja, tinha um padre ou um frei ou alguém e para prestar assistência e etc. A gente vê muito frei, muita freira, muito padre pela rua, muito mais do que no Brasil. Isso também me chama atenção. E muita freira e muito padre novinhos. Então, quer dizer, existe uma renovação também que eu acho que é um pouco maior. Apesar de que eu dava aula numa faculdade católica e que tinha cursos, né, de seminário, mas mesmo assim eu acho que aqui a gente ainda vê muito mais do que isso. Né? A missa, e aí um detalhe interessante da missa, a missa aqui não é cedo no domingo, a missa aqui é 11 horas da manhã no domingo, porque o italiano não acorda cedo, ainda mais no domingo, então é diferente do Brasil, que eu lembro que meus pais iam para a missa 7, 8 horas da manhã, aqui não, a missa é 11 horas da manhã, né? Então isso também é diferente. Aqui também não teve muito aquela questão da renovação carismática, que muitas igrejas no Brasil têm isso, né? De ter música mais moderna, banda. Aqui é bem tradicional, é o órgão, tem um coral, tem outras pessoas tocando, mas tudo uma coisa bem mais tradicional do que essa parte de renovação carismática. E aí, só para a gente voltar um pouco no Santo Antônio, dando esse panorama geral de catolicismo, algumas curiosidades, né, sobre a figura do Santo Antônio, que pode ser a questão dele estar com o menino Jesus no colo, e o menino Jesus é importante, a gente vai voltar a falar dele já já. Por que ele está com o menino Jesus no colo? Reza a lenda que foi uma visão que ele teve do menino Jesus, e a partir do momento que ele teve essa visão, esse menino Jesus, ele passou a conviver com o santo. E aí, uma vez o santo estava hospedado na casa de um fidalgo, de um nobre que recebeu para... Ele não era santo ainda, né, no momento. Recebeu e dava amparo e comida e etc. E aí, esse fidalgo viu o menino Jesus no colo dele e falou, ué, mas que criança é essa que está aí no seu colo? Aí ele, você também conseguiu ver essa criança? E aí a criança se apresentou para esse fidalgo falando, eu sou o menino Jesus e tô aqui para proteger sua família e seus filhos e tal. E aí parece que um dos filhos era doente e curou. E daí veio a tradição de pedir a ajuda do Santo Antônio para curar principalmente crianças, né? E ontem na igreja a gente viu, na parte do sepulcro dele, tinham várias homenagens, né? Eu tô esquecendo as palavras, gente. Tem muito tempo que eu deixei de ser coroinha, não lembro mais das coisas, né? Mas várias velas, várias homenagens mesmo, né? Aí tá vindo a palavra em italiano, pregueiras, né? Várias orações
para Santo Antônio e muita foto de criança, muita. E tinha muita criança na igreja ontem também. E aí, inclusive, tinha alguns freis lá que estavam meio que benzendo as crianças e tal. Então, aqui, isso no Brasil, eu acho que é menos comum essa tradição de criança, né, pedir pela saúde da criança para Santo Antônio. Eu já vi mais para São José do que Santo Antônio, mas aqui é bem comum. Promessas. Obrigada, Fernanda. A Fernanda falando também. Eu já morei em um convento e a maioria das jovens estava lá mais para fugir da pobreza. No Brasil ou na Itália, Fernanda? Essa questão. Porque eu conheci alguns seminaristas seminaristas e ex-seminaristas que falavam que também tinha muita gente que estava lá por essa questão, né, de ter uma casa, ter comida e etc. No Brasil, pois é. Aqui eu acho que é um pouco diferente. E eu vejo muita noviça, né, estrangeira. E tem inclusive um visto aqui, um visto religioso aqui na Itália. Não sei se vocês sabem, né, os vistos aqui a gente chama de permesso, mas tem um permesso religioso. Então, se você vem para a Itália, vem morar na Itália para fazer parte de um convento ou de um monastério, você tem um visto especial, que tem uma documentação da Igreja Católica que te permite vir, né? Não sei, assim, como eu não conheço visto no Brasil, porque eu nunca precisei estudar visto para ir para o Brasil, eu não sei se também existe isso lá. Mas aqui eu achei interessante esse detalhe, né, de ter um visto religioso. Bom, então o Menino Jesus, essa é um dos milagres do Santo Antônio, é o Menino Jesus, e aí tem essa devoção de saúde. E aqui também ele é o santo casamenteiro, né? Então, ontem na igreja eu vi bastante vela verde, e vela verde é vela de saúde, então a gente já faz um sincretismo aí com algumas questões pagãs, que eu também vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E também vela rosa, muita vela rosa. Nossa, tinha as velas brancas tradicionais e tal, mas estava bombando de vela rosa, ou seja, muita gente pedindo casamento aí para Santo Antônio. Então aqui também tem essa coisa de ser o santo casamenteiro. E aí o mito dele ser o santo casamenteiro é que ele ajudava jovens, ajudava moças pobres, moças mais humildes, a conseguir o dote para casar. Porque mesmo elas não sendo de famílias mais pobres, mais camponesas, né? Elas precisavam de dote para casar. E aí ele ajudava de alguma maneira, com doações, pedia para os mais nobres, para os mais ricos, para ajudar essas moças. Então elas tinham dote e casavam. Então ele acabou virando o santo casamenteiro um pouco por causa disso, né? Que ele ajudava quem precisava nesse sentido também. Então, era muito comum, né, a esse santo, né, celebrarem casamentos, encontrarem namorados. Ele também aqui é o santo para quem a gente pede ajuda quando a gente perde alguma coisa. Não é o São Longuinho que a gente pede para Santo Antônio. Ele também é o santo dos viajantes, né? Os viajantes também pedem para Santo Antônio proteger no caminho da viagem, né? Então, e o que é engraçado porque ele morreu no meio da viagem, então talvez ele proteja as estradas porque ele morreu nas estradas. Não sei qual é a relação disso aí, tá? E aqui na Itália, o 13 é o número da sorte, porque 13 é o dia do Santo Antônio. 13 de junho é dia do Santo Antônio e aí aqui 13 não é um número de azar, é um número de sorte. E aí Santo Antônio também ele é representado com lírios, as flores, né, lírios, que são as flores que estão florindo mesmo agora na primavera, quase no verão, tem bastante lírio por aí, até o cheiro de lírio, que eu não sou muito chegada a cheiro de lírio, eu acho meio enjoativo, mas você anda pela rua que é cheiro de lírio, né? Lírio e jasmim. Só cheiro de lírio e jasmim quando a gente anda pelas ruas agora. E
aí a gente cai nessa questão do dia do Santo Antônio ser comemorado no dia da morte, não no dia do nascimento dele, né? Que a gente viu ali que o nascimento dele é em agosto. E tem uma questão interessante de se comemorar o dia do Santo Antônio agora, muito próximo do solstício de verão, que é o ápice do verão. A gente está falando aí do começo da Idade Média, né? 1100, 1200, que ainda existia um sincretismo religioso muito grande entre a Igreja Católica e as religiões pagãs, principalmente aqui na Europa. A Itália é o berço do catolicismo, né? Do catolicismo formal. Né, à toa que uma das igrejas é a Igreja Apostólica Romana, né? Então nasceu aqui na Itália. Mas a gente vê, é muito, muito comum a gente ver igrejas erguidas onde eram antigos templos pagãos e alguns ornamentos pagãos e algumas características pagãs. Para quem tem o olho mais treinado, a gente consegue perceber. Inclusive na igreja de Santa Justina, né, Sérgio, que é aquela igreja em frente ao Prato, ela tem lá os 4 elementos, né? Tem lá a representação de animais representando os 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. E isso existia com uma naturalidade muito maior do que na Idade Moderna e do que hoje em dia. Então, no começo da Idade Média não se tinha tanto medo assim, né, de bruxa e de fazer magia, entre aspas, aqui, né? Então, a gente tem ainda um pouco mais dessa coisa. E ser um santo ligado a casamento em uma das festas, né, pagãs, uma das comemorações pagãs ligadas a casamento, faz todo sentido, gente. Não é que a igreja está querendo roubar, não é só isso. Mas já se comemora, então vamos comemorar junto, né? Ainda mais se a gente pegar a tradição romana também, que ia só acumulando deuses e crenças, né? Eles não chegavam, dominavam o território e falavam, não precisa acabar com suas crenças, não. Vamos juntar mais aqui, junta os seus deuses, suas divindades com as nossas divindades e vamos tudo cultuar todo mundo junto. Então, eu também acho que um pouco disso acabou ficando arraigado nesse começo da construção cristã aqui na Europa, né? Isso, Fê, é para facilitar mesmo, né? E para falar a linguagem do povo, tem que lembrar que nesse momento era praticamente todo mundo analfabeto e as pessoas não tinham acesso à cultura e nem nada disso. Então, o que eles tinham acesso era o que era falado para eles e muitas vezes era falado pela religião, né? Então, meio que trocou a matriz lá pagã, que era uma matriz muito menos sistematizada, e passou para uma matriz católica. Então, vamos usar as mesmas datas que facilita para todo mundo. Né? Então, a gente vê muitas festas católicas coincidindo com datas pagãs. E aqui pagã, eu tô falando num termo, um termo bem didático, tá? Só para facilitar, que eu sei que não é uma coisa só. E aí, será que aqui o pessoal faz simpatia para Santo Antônio? Será que aqui na Itália tem simpatia? Como é que é a simpatia para Santo Antônio aí no Brasil? E aí, tinha muita guerra, assim, não tinha por que brigar por religião se já tinham muitas outras guerras. É verdade, e muita fome, e doença e tal, então era diferente, era outra maneira de se pensar, né? E aí vamos lembrar, eu sempre gosto de lembrar que na Idade Média não teve Inquisição, não teve caça às bruxas, não teve fogueira. Isso tudo foi lá na Idade Moderna, tá? Então, na Idade Média tinha um convívio muito melhor com as bruxas do que mais pra frente, tá? Então, é sempre bom lembrar isso. O historiador tá aqui me olhando, ele não vai me deixar mentir. E vamos falar de simpatia, que eu sei que vocês estão aqui, vocês querem ouvir falar de simpatia. Oh, já veio uma aqui. Colocar o Santo Antônio no congelador.
que coisa. Enterrar o Santo Antônio. Essa do congelador eu também conhecia. E a que eu acho mais cruel de todas é tirar o menino Jesus do colo Santo Antônio. Inclusive as estátuas de Santo Antônio vêm com o menino Jesus destacável. Mas se a gente pega uma estátua de São José, que também carrega o menino Jesus, porque ele era o pai do menino Jesus, né? Então, você não vai achar uma estátua de São José com o menino Jesus destacável. Mas o Santo Antônio é destacável. Você tira o menino... E aí, eu encontrei aqui um site, falei, deixa eu dar uma futucada aqui. Encontrei o site que aí tinha por passos. Primeira coisa, você pede para Santo Antônio. Santo Antônio, me ajuda a arrumar um marido e tal, não sei o quê. Tem até um versinho que é assim: Santo Antônio, meu padroeiro, arranjai-me um noivo bonito e com muito dinheiro. Então você vai falando isso, vai pedindo, todo dia você pede para Santo Antônio isso. Vai falando. Aí deu um tempo, ele não cumpriu, você vai lá e tira o menino Jesus da mão dele. Aí você continua, Santo Antônio, se você não cumprir, já sabe, cadê meu noivo? Aí a segunda, você vai passando as etapas, guarda ele no armário, guarda ele na geladeira. E a última etapa é enterrar o Santo Antônio, que é cruel demais. Colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo. Tamires, também colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo, dentro do copo d'água. Eu acho que vocês estão maltratando demais o santo, né, coitado? O Santo Antônio, pelo menos, ele não foi um santo martirizado, né? Ele morreu de doença, morreu de morte natural. Então, pelo menos ninguém tá voltando na morte dele para que ele cumpra o negócio. Relacionamento muito abusivo com o Santo Antônio. Pois é, Santo Antônio sofre. Pede direitinho, gente, senão o boy lixo vem. Isso é perigoso. Se vocês forem pedir as coisas pro Santo Antônio, você especifica. Porque igual aqui, me arranja um noivo bonito e com muito dinheiro. Bonito e muito dinheiro não significa que vai ser coisa boa que vai chegar. Então, é sempre bom falar, cara gente boa, cara que me respeite, né? Não pede só dinheiro e beleza não, que pode vir coisa bem lixo, né? Então tomem cuidado com o que vocês pedem, que o santo vai cumprir, tá? Conhecem mais alguma simpatia para Santo Antônio, além dessas clássicas? E o pãozinho de Santo Antônio? Vocês comeram pãozinho de Santo Antônio? Pegaram ontem na igreja para comer hoje? Eu ganhava pão de Santo Antônio desde os meus 8 anos de idade? Por aí. Minhas tias traziam pão de Santo Antônio para a gente não encalhar, né? Então, desde criança que eu comia pão de Santo Antônio, para não ficar encalhada, para não ficar para titia. Não sei se na família de vocês também tinha essas tradições. Então, espero que vocês tenham comido algum pãozinho de Santo Antônio hoje, mas pede fartura, pede um bom emprego, pede conseguir se virar sozinho na vida, não precisar de marido para fazer as coisas, não, né? Vamos ser mais autônomas e empoderadas. Vai vir um bolsomínio, Deus me defenderá, e nada disso, né? O santo ele judia, mas ele também não é cruel, não. A gente que é cruel com ele não é cruel com a gente, não. E aí, gente, mais alguma dúvida, mais alguma curiosidade? Vocês têm alguma curiosidade a respeito de questões católicas na maneira geral, ou de religião de maneira geral? É porque, assim, o italiano ele é muito católico, como eu tinha falado com vocês no começo, mas também não é um povo bitoladão, não, sabe? Assim, é bem de boa. Eu acho que tem, inclusive, um respeito maior, assim, com a religiosidade dos... É porque, assim, as pessoas não estão muito preocupadas com o que você está fazendo, né? Assim, desde que você também não interfira na liberdade delas, elas não vão interferir na fé que você profere, não. O pãozinho aqui em casa era para ter fartura. Pois é. Não sabia que era para casar. Ô, Sara,
Lá em casa era, porque lá em casa, das 5 filhas, né, que a minha avó teve, só 2 casaram. E aí, as minhas tias-avós também, ninguém casou. Então, era um monte de mulher encalhada, diziam elas, na família. Então, acho que elas tinham tanto medo que a gente também ficasse encalhado, que elas começaram a providenciar reza para Santo Antônio desde quando a gente era pequena, né? Então, eu acho que é por isso. Mas sim, o pãozinho de Santo Antônio é para fartura, sim. E, inclusive, tem aquela história do pão de Santo Antônio que tem um fermento, né? O lévito mater dele lá, que é o mesmo de não sei quantos anos. E aí o povo dá um pouquinho daquele fermento para você ir propagando e tal. Então também tem essa história aí do Santo Antônio. Oi, Thalie, tudo bom? Então também tem essa história do Santo Antônio que é bem interessante, né? Vocês têm mais alguma curiosidade? Eu ia falar um negócio e eu acabei... Ah, sim. E tem outras igrejas, assim, é muito mais raro você ver outras igrejas aqui, mas a gente já viu uma ou outra igreja protestante. E aí a gente vê também alguns centros de religião não cristãos, né? Então, eu já vi mesquita aqui. Não lembro de ter visto sinagoga. Eu já vi um templo hinduísta aqui também, lá perto em um outro bairro que tem aqui, que é perto, inclusive, de onde a gente faz o nosso CPF italiano. Quando estava indo lá fazer o meu, eu vi um templo hindu, mas, logicamente, é muito menos do que igreja. Gente, é literalmente quase uma igreja, sei lá, 100 metros. O meu caminho aqui no meu bairro, se eu sair da estação até o final do bairro, mais ou menos, brincando, eu acho que são umas 10 igrejas. Então, assim, um caminho de meia hora, 40 minutos. Não, vamos botar 1 hora. Um caminho de 1 hora, uma reta aí de 1 hora, e pensando nas ramificações, tem umas 10 igrejas. Então, realmente tem muita igreja. Fazer um vídeo comentando The Young Pope da HBO. Eu não assisti ainda, João Paulo, essa série. Já me recomendaram, já falaram que é uma série bem legal, mas eu ainda não assisti. Então, de repente, vale a pena dar uma olhadinha nela sim. A gente viu os 2 papas e tal, mas aí é bem focado no Vaticano, não fala muito dessa questão assim de Itália mesmo, não. Eu vou dar uma olhadinha, né? De repente tem alguma coisa interessante. Eu acho que é isso. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Querem mais algum comentário? Senão eu vou encerrando a live. E aí também, quem tá chegando agora ou quem tá vendo isso depois, a live vai ficar tanto aqui no IGTV do Instagram, mas eu também vou subir ela pro YouTube, e eu queria muito que vocês fossem me seguir lá no YouTube, porque eu vou começar a colocar os vídeos só lá no YouTube, não vou mais fazer vídeo para o Instagram, por questão de limitação de tempo, de limitação de formato, de edição, então os vídeos vão todos para lá, ficam melhores lá, qualidade e tudo mais. Mas algumas ferramentas do YouTube só desbloqueiam com certo nível de seguidores, né? Com certo número de seguidores. Então, eu queria muito que vocês fossem me seguir lá no YouTube para que eu conseguisse chegar nesse número e fazer mais coisa, produzir mais coisa e tudo mais. Então, ficaria muito feliz se vocês fossem lá. E quem tá vendo pelo YouTube, vai que você chegou aqui pelo YouTube, obrigado por seguir, aproveita e curte aí esse vídeo, manda para alguém, manda pra tia católica, né? Que ela vai gostar de ver. Apesar de eu ter falado de sincretismo religioso com religião pagã, mas eu acho que eu falei de maneira bem respeitosa. E é isso então, gente. Bom dia de Santo Antônio para vocês. Comam pãozinho da fartura. Acendam suas velas rosas, suas velas verdes.
Aproveita a egrégora que tá aí, essa egrégora bonita de Santo Antônio, façam os pedidos de vocês que mal não faz, né? Então é isso, um beijão, gente, obrigada por terem assistido, fiquem bem, continuem se cuidando e a gente se vê, acho que daqui a uns 15 dias. Beijos!